ética. A gente fala tanto na produção de conteúdo, né? Trouxe ali o exemplo de uma pessoa que estava procurando uma inteligência artificial para RH, mas faltava aprofundamento nisso. Mas muitas vezes as produções de conteúdo, né, até como a Cláudia trouxe, que a gente utiliza às vezes para criar um conteúdo em 2 minutos, está pronto um projeto, né? Coisa que há um tempo atrás nós levaríamos um bom tempo pesquisando, buscando, e o melhor de tudo, conversando com as pessoas para entender opiniões. A gente pede hoje a opinião de uma inteligência artificial, mas a gente precisa falar muito sobre a ética nesse momento. Eu queria poder te ouvir sobre isso, né? Queria primeiro que você se apresentasse ao público, mas que conectasse principalmente nisso. Qual é o papel de quem produz esse conteúdo quando o excesso de telas impacta não só também, né, os processos, mas até a saúde das pessoas? Você tem microfone? Deixa eu passar. Boa tarde. Primeiramente, muito agradecida da oportunidade de estar aqui no painel. Obrigada ao Conselho Regional de Relações Públicas, ao CONREP 4, à Sátira, ao Movimento Impacto Alegre, né, por esse lugar de fala. Eu sou Taimara Marcon, sou Relações Públicas, atuo há mais ou menos 18 anos na área de comunicação / marketing, já surfei em algumas áreas aí desse marketing guarda-chuva. E muito da minha experiência veio da produção de conteúdo. Comecei já como estagiária, como assessora de imprensa, escrevendo, publicando, assumindo responsabilidades, né, sobre aquilo que eu escrevi e publicava, tudo isso no Velho Testamento, antes de existir uma inteligência artificial. Então, era eu, o Google, a minha chefe me revisando, muito cuidado para não falar bobagem, porque havia uma responsabilidade sobre aquilo que eu publicava. E mesmo sendo estagiária, e a gente sabendo que estagiários não podem assumir algumas responsabilidades, eu trabalhava na Federação das Universidades do Estado do Paraná, então não existia muito isso. O que eu ouvi não, aqui você vai assumir responsabilidade sim, porque é assumir responsabilidade que a gente aprende. E o que eu vejo? Do meu Velho Testamento para cá, a evolução que a gente teve foi imensa, porque o meu trabalho era muito voltado a um conteúdo noticioso, né? E o conteúdo noticioso parte do pressuposto que é buscar uma fonte segura. A gente noticiava as notícias das unidades de ensino do interior do estado. Então eu fazia contato com o pessoal de comunicação do interior do estado, pegava referências, pegava fotos originais, aí eu produzia o conteúdo, submetia uma aprovação da minha chefe, da diretoria. E como que está isso hoje? Primeiro que no meio do caminho a gente teve outros adventos antes desse boom da inteligência artificial. A gente teve o advento do boom das redes sociais, né? Primeiro a gente passou pelo Facebook, aí o Instagram pipocou, agora a gente tem o TikTok numa crescente também, o X, o YouTube, os Shorts, são muitas plataformas, é muita informação. E é muita gente que não sabe como funciona e para que servem esses recursos e quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a todo custo. Então, alguns dos players que eu já trabalhei e ainda trabalho, são com pessoas que assumem um papel de influência social, de influência digital. E é importante nós, como profissionais de comunicação, olharmos para esse mercado, porque nem só as empresas, né, com o CNPJ tradicional, com uma atividade profissional tradicional, estão comunicando. Temos muitos influenciadores digitais comunicando e contando com o trabalho de profissionais de comunicação. E qual que é a pressão que o profissional de comunicação sofre nesse contexto? O meu concorrente publica 4 ou 5 posts por dia. Eu preciso aparecer mais que ele. Eu quero publicar 6. Mas tu tem cálculo para isso? Então, vira sobre-humano, vira impossível de alcançar a produtividade que o mercado exige em nome de uma concorrência que lota as plataformas de um conteúdo bem duvidoso, né? E a gente vai falar agora um pouquinho sobre esses números que nos prejudicam bastante, e um bando de profissional atuando na área que não tem habilidade para fazer o que faz. Eu já passei em alguns projetos onde eu trabalhei junto ao time de produção de uma agência de publicidade. Tinham 7 pessoas no time e eu era a única que tinha formação na área. Então o redator não tinha nenhuma formação na área, era alguém que dizia que sabia escrever. O designer não tinha nenhuma formação na área, era alguém que sabia layoutar no Canva e o dono da empresa achou bonitinho o layout. No final das contas, quem tinha formação na área era o dono da agência, que era publicitário e atuava na parte de vendas, não atuava ali na questão técnica, e eu, que sou Relações Públicas, coordenando ali a operação. E é muito complicado. É muito complicado a gente ir por esse caminho. E nessa época ainda não havia o boom da inteligência artificial. Então a gente imagina agora, onde há a cultura, né, de muitos gurus da internet ensinando macete maravilhosos. Você cria um prompt dizendo assim, comporte-se como se fosse um redator publicitário, comporte-se como se fosse um relações públicas, comporte-se como se fosse isso ou aquilo.
E isso está sendo vendido como a grande solução, né? Olha quantas profissões eles já mataram essa semana. Essa semana eles já mataram a profissão do redator na minha frente, assim, ó, que eu vi, poxa, não vai mais ter redator, não vai mais ter advogado, não vai mais ter programador, daqui a pouco não vai mais ter relações públicas. Será que a gente não precisa mesmo desses profissionais? Acho que a gente precisa dar um passo atrás e realmente entender o que é e como funcionam essas inteligências artificiais que a gente está usando para produzir conteúdo. Porque enquanto tecnicamente a gente não souber quais são os limites e a confiabilidade da ferramenta, a gente não pode delegar, né, a tomada de decisão se o conteúdo que está sendo produzido está correto, está seguro e pode ser publicado. O que acontece? O que pega muito? As inteligências artificiais, elas são muito mais produtivas que nós. E elas têm, muitas vezes, um conhecimento técnico equivalente ao PhD. Né? O volume de informações que ela assimila, você joga ali um monte de dados, ela vai processar aqueles dados muito mais rápido que a gente, vai ler foto, vai ler texto, vai ler planilha, vai gerar gráfico, uma velocidade absurda. E realmente, o grande propósito é o que a Cláudia nos trouxe, né? Nos sobrar mais tempo, a gente ter mais qualidade de vida. Mas na prática, a nossa ganância faz o oposto. Em vez de eu, quando estou produzindo um conteúdo, pedir para a inteligência artificial me dar a sugestão de 10, 15, 20 opções de título para eu conseguir ir, a partir das opções que ela me dá, aprofundando mais opções, deixando de fora que eu não gosto, e criar um título massa e melhorar a qualidade do que eu estou fazendo, não. Muitos profissionais falam assim, ó, cria o post, a IA cria o texto, agora cria a arte, a IA cria a arte, agora eu copio, colo e publico, e ninguém passa os olhos para validar se aquilo está tecnicamente correto. O ponto é, inteligências artificiais não sabem o que é verdade. Elas têm acesso a todo o conhecimento técnico que está na internet e com o qual nós alimentamos, mas elas não sabem o que é verdade. E o que é verdade? Agora vamos descer um pouquinho mais na nível da pergunta. O que é verdade? O que é verdade para mim? O que é verdade para a minha profissão? O que é verdade no meu país? O que é verdade na minha cultura? Não existe uma verdade absoluta no mundo. Então por isso que a gente não consegue calibrar uma inteligência artificial para saber o que é verdade de verdade. Então, precisa de seres humanos que tenham competência técnica para ter um penso crítico e validar o que a inteligência artificial sugere como conteúdo. E a gente faz o oposto, a gente toma como lei, a gente fala assim, ó, se comporte como meu coach, se comporte como meu psicólogo, me oriente o que fazer. A gente teve muitos casos, né, no ano passado de pessoas que confiaram na inteligência artificial como psicólogo e acabaram tendo problemas, né? Porque, além da inteligência artificial não saber o que é verdade, ela vai nos dar uma resposta que ela entendeu como mais provavelmente certa, ainda há os vieses cognitivos. Então, o ChatGPT é um bichinho que vai aprendendo com os nossos padrões conforme nós vamos conversando com ele. E ele é muito malandro, porque ele começa a entender o teu posicionamento cultural, político, o que tu gosta, o que tu não gosta, o que tu acredita, o tipo de conteúdo que tu sempre produz, os teus vícios de linguagem. E cada vez mais ele vai te entregar algo muito próximo daquilo que ele acha que você vai aprovar, não que seja correto. Porque o objetivo da IA é te manter preso na tela, assim como das redes sociais. Né? A gente tem por trás do funcionamento desses dispositivos algoritmos. E o que são esses algoritmos? São robôs, são programas que vão somando os nossos padrões de interação e vão nos entregando tudo de maneira que a gente fique muito satisfeito e fique mais tempo na tela. Né? Todos esses dispositivos querem retenção de tela. Então, assim, tem muitos olhares para isso. Primeiro, quem tem que produzir o conteúdo é quem tem capacidade técnica de produzir um conteúdo. Eu não posso chegar para um jovem, por mais que ele seja blogueiro, influenciador, tenha um Instagram bombado, tenha uma audiência gigante, eu não posso delegar a reputação da minha empresa e a minha responsabilidade de comunicação a essa pessoa produzindo conteúdo na inteligência artificial, sendo que às vezes ela não conhece o meu negócio, ela não conhece de legislação. A gente agora tem isso também, né? Novas legislações que estão entrando nesse setor. A legislação dos influenciadores digitais, né, que é o marco legal. Agora está entrando também em vigor o ECA digital, que regula ali, além de outras questões envolvendo o uso de internet, plataformas para crianças também, a aparição de crianças em conteúdos. E muitas empresas delegando essa responsabilidade desse tamanho para pessoas sem experiência para economizar com a contratação de um profissional mais barato, porque a inteligência artificial sabe fazer. Você fala ali para ela se comportar como jornalista, como publicitário, como o que for, e ela vai entregar. Então, precisa ter mais responsabilidade, né, de quem está assinando esse conteúdo.
E nessas mudanças de legislação, reforça mais ainda, algo que sempre, para nós que somos profissionais da área, a gente sempre soube, que a gente tem corresponsabilidade naquilo que a gente publica. Né? Por mais que quem esteja me contratando seja empresa ou instituição XYZ, se eu participei da produção daquilo, eu coloquei no ar algo que eu sei que não é verdadeiro, eu estou comprometido junto. Com a nova legislação, mais ainda. Essa legislação nova, ela regula o trabalho de profissionais de audiovisual, de multimídias, de plataformas digitais. Então, tem bastante coisa que a gente tem que olhar. E chegou no momento certo, porque de 2024 para cá, a gente teve um crescimento de 308% na publicação de fake news nas redes sociais. Tanto as fake news básicas, aquela que eu não entendi direito uma informação e saio lá, né, comentando como verdade, e aí várias outras pessoas vão multiplicando, o quanto as deepfakes, né, que é eu fazer um print simulando que aquilo é uma matéria de jornal, que é eu pegar e clonar a imagem ou o áudio de uma outra pessoa e fingir que é essa pessoa que está falando. Agora a gente está em ano eleitoral e a gente pode esperar, né, que vão existir movimentos dessa natureza. Então, esse movimento de começar a regular, né, tanto as inteligências artificiais quanto a atuação dos profissionais é mais do que necessário, mas é o primeiro passo. E não vai resolver passo mágico. A gente precisa se conscientizar que não é por aí. Não dá para pedir um prompt, né, um conteúdo num prompt do ChatGPT e copiar, e colar e publicar sem validar, sem fazer um double check, sem ler notícias a respeito, sem conversar com especialistas a respeito. É o trabalho raiz de produção de conteúdo que a gente tem que lembrar que existe, que existem profissionais habilitados para isso. E aí que entra a importância dos conselhos regulatórios. Né? Quando eu contrato um profissional formado, um profissional registrado, há uma instituição, há um conselho regulatório que olha para a atuação desse profissional e pode, inclusive, autuá-lo se ele agir de uma maneira antiética, tanto para relações públicas, quanto para psicologia, quanto para nutrição, que a gente tem, né, a gente vê muitas inverdades em todas as áreas. Então, fica, né, um alerta, um cutucão para quem contrata esse tipo de serviço. Né? Vamos contratar quem realmente estudou e sabe o que está fazendo. Porque não é um cursinho rápido de algumas horas online que vai me habilitar para fazer algo tão grandioso quanto produzir um conteúdo. Né? Numa última reunião que tivemos de planejamento e conselho, a gente encontrou uma graduação em influenciador digital. Não era exatamente esse o nome, mas era algo nessa natureza. E a gente foi lá e olhou a grade de formação desse curso. Não tinha uma disciplina, uma cadeira relacionada à ética, à legislação. Então, cadê a bagagem de quem vai atuar com isso? Todo o curso era pautado em habilidades práticas, técnicas, ok? A academia precisa evoluir nesse sentido. Acho que quem faz um curso de graduação de 4 anos, de repente, precisa sair tecnicamente mais preparado para tantas ferramentas novas, digitais, que a gente precisa dominar hoje em dia. Mas não dá para deixar o básico, que é a ética, a legislação. E o nosso papel como comunicador social no meio disso tudo não é só marketing, não é só post. Tem uma responsabilidade. Tem um espectador que está consumindo aquele conteúdo, tomando como verdade, multiplicando, espalhando, e isso gera consequências.